Aleluia, glória a Deus. Gente, sabe o que eu amo? Eu repito isso várias vezes. Uma semana de primeira não começa na segunda. Não é a segunda que determina que começou, mas é hoje. É o domingo, é começar a nossa vida, a nossa semana diante da presença do Senhor. É a maneira como a gente toma decisões nele. É a maneira como nós estamos fazendo escolhas todos os dias. Mas, de verdade, aquilo que a gente prestigia é o que vai ter força na nossa vida. Então, o que você prestigia? O que você honra? Quem você honra? Aonde você dedica tempo? Vocês já ouviram uma expressão que diz que tempo igual dinheiro? A gente estuda muito isso quando a gente está falando sobre gestão, como estamos falando de organização. Alguns coaches amam dizer isso e eles dizem a você, trabalha enquanto os outros dormem. Mas a grande verdade é que a Bíblia fala de uma lei inversa. Não é uma lei que é inversa ao esforço, não é uma lei que é inversa ao padrão de Deus, ao sacrifício, à entrega, porque peraí, Ele deu seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, João 3,16, não pereça, mas tenha vida eterna, certo? Mas na lei de Deus, nós não somos regidos pela lei dos homens. Então dizem para você, trabalhe enquanto os outros descansam. Trabalhe enquanto os outros estão com a família, trabalhe, e aí você vai abrindo mão e tem feito do dinheiro o ponto inicial das decisões da sua vida. E a Bíblia ensina para você que o Senhor trabalha enquanto eu e você dormimos. Mas isso é um incentivo à preguiça? De jeito nenhum. O que ele está dizendo é que existe um momento da nossa vida que nós temos que aprender a descansar. E o descanso não é só um descanso físico, mas é um descanso da alma. Quando você lê Gênesis, os primeiros capítulos, está falando sobre a criação do mundo. E diz que no 7º dia, Deus deu descanso. Mas o descanso não era para Deus, Ele deu descanso à terra. Para que a terra crescesse. Então você planta, você semeia, você trabalha, você subdivide, né? Deus subdividiu os grupos, criou os que estavam na terra, os que estavam na água, o que estava no ar. Deus cria as plantas, Deus divide a água. Então, peraí, Deus, Ele trabalha, certo? Mas Ele diz a você que existe um ponto do crescimento que só acontece quando você se coloca num lugar de dependência. Então, você não vive pela lei do que te ensinam na carne. Você tem que viver pela lei do que o Senhor te ensina na palavra. Na lei da carne, as pessoas dizem, não se vingue. Na lei do Espírito, Deus diz, perdoe, ame e ore por quem te persegue. Então, o tempo inteiro, a Bíblia está nos ensinando um padrão de vida que não é um padrão que todo mundo vive. Quando Paulo escreve uma carta a Timóteo, que era o seu discípulo, ele diz, Timóteo, eles podem, você não. Então, se eu aprender essa realidade, eu vou viver a Bíblia que me ensina o esforço, mas eu vou entender o momento que Deus me diz, aguarde. Se eu vivo por essa lei, eu entendo a Bíblia que me ensina a perdoar, e vou entender quando Deus manda eu aguardar. Se eu vivo pela lei dessa palavra, eu vou dar prioridade, eu vou honrar aquilo que é primeiro no coração de Deus, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. Se eu entendo pela Bíblia, se eu vivo pela lei de Deus, eu vou sacrificar e eu vou andar 1 milha a mais quando alguém achar que está tendo vantagem sobre mim. Porque não é que eu estou dando a vantagem à pessoa, eu estou vivendo o padrão do céu, então eu estou andando 1 milha a mais. Então eu estou dando a outra face. Então eu estou sacrificando, então eu estou me doando. A Bíblia não vai viver de acordo com a lei natural. A Bíblia é a lei espiritual que modifica a minha condição natural e a sua. Então a gente vai ter que primeiro, todos os dias, fazer uma escolha entre viver a lei dos homens ou viver a lei de Deus. Se eu viver a lei dos homens, eu vou ter tudo que a lei dos homens pode me garantir. O salário do fim do mês. Eu vou ter uma paz disfarçada. Eu vou ter tudo que a lei dos homens consegue me dar. Então, a gente pode escolher ser escravo ou filho. Vocês estão entendendo o paralelo comigo? Vocês estão comigo? Amém? Então, o povo de Deus era o povo de Deus, mesmo que estivesse escravo no Egito. Mas o padrão de Deus para eles não era de escravidão. Era um padrão de quê? De filho e de filha. E aí, quando eles saem da escravidão, eles sentem falta do que a escravidão provia. Digamos que eles eram CLT.
E Deus tinha chamado eles para empreender. E eles começaram a ficar chateados e perguntaram, cadê minha cebola? Isso é, cadê meu vale-refeição? Quem não gosta de um VR no fim do mês? Oh, glória! Mas eles estavam mais apegados àquilo do que à promessa. E às vezes você percebe que a gente está mais apegado ao conforto conhecido do que à promessa desconhecida. Então às vezes nós estamos apegados aos VRs da vida, aos Sodexos. E nós estamos deixando de tomar decisões porque a gente ainda quer a cebola e o alho como o povo na escravidão queria. Nada errado, gente. Vocês estão me entendendo, né? São paralelos. Glorifique a Deus com seu VR. Leva a mulher para comer um sushi naquele restaurante que aceita. Ô, glória! Faça feira. Chame irmãos para sua casa. Mas às vezes a gente se apega ao que a lei humana nos garante. A gente se apega àquilo. E às vezes eu estou dizendo a você, mas eu estou te chamando para um avanço, eu estou te chamando para empreender. Você não vai ter mais essa garantia. Você vai dar essa garantia a outros. Mas você ainda está apegado ao que você pode perder. Tão apegado que você ainda não olhou para tudo aquilo que você pode ganhar. Se você sair do lugar de escravo, de trabalhador e entrar no lugar de filho e de filha. O lugar de filho, dizia a eles, avancem. Canaã é logo ali. A promessa é logo ali. Agora vocês vão ter que abrir caminho que ninguém abriu. Vocês vão ter que passar por gigantes que ninguém venceu ainda. Vocês vão ter que viver determinados processos que os outros não vão viver. Sabe, Timóteo, todos podem, você não. O que eu tenho para você é um pouco além. Eu estou pedindo a você uma entrega maior. Porque o que eu vou fazer, você já viu o leite que tem naquela terra? Você já viu o mel? Você já viu o tamanho das uvas? São 2 homens carregando um cacho para dar conta de segurar. Você já viu que o processo que você vai passar vai ser recompensado no final? Porque por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Mas ele virá, soberano em poder, ele virá. E o que conclui dizendo? O que ele vai trazer nas mãos? Consigo a sua recompensa. A Bíblia o tempo inteiro fala disso. Entrega, processo, despojo. Entrega, amadurecimento, nova medida. Entrega, cura, prosperidade. Então você está entrando numa situação que você já sabe no que vai dar, de acordo com que você viva com as leis espirituais e não naturais, entende? Então essa escolha não é uma escolha de Pandora, não é uma caixinha de surpresa, mas é um lugar de certeza que aquele que promete é fiel para cumprir. Então eu não preciso ter medo, eu preciso entender que eu tenho que viver o processo, largar, processar, receber. E aí essa medida de ontem já não é mais boa, porque a medida de ontem viveu na minha vida por um tempo, por uma estação. Agora é hora de novo, eu largar, processar e receber. Então, anteontem eu era 70% carnal. Hoje eu já sou 60%. Eu preciso mudar a medida. Quando você vê a Bíblia, você vê que a vida de Jesus, os milagres, eles vão aumentando. Por quê? Porque a medida de ontem eu já conheço, eu já confio. Você vê uma vez só o discípulo abrir o peixe e sair da barriga a moeda. Por quê? Porque depois eles iam precisar de toda a provisão de Deus. Eles não iam precisar só pagar um imposto a César. Num capítulo, o discípulo abre a barriga do peixe e sai a moeda do pagamento do imposto. No outro capítulo, Jesus passa com ele sobre tempestade e sobre águas. No outro capítulo, de repente Jesus está subindo aos céus e eles dizem, olha, não leve nada com vocês. É a roupa do corpo. E cada casa que vocês pararem vai ter provisão para a pregação do Evangelho. O que ele está dizendo aos discípulos? Vocês ontem precisavam que eu fizesse materialmente. Agora vocês precisam que eu faça espiritualmente. Não vai faltar para vocês o que precisam para viver a vida que eu os chamei. Não vai faltar para mim nem para você o que Deus prometeu que teria para a vida que Ele tem para a gente. Ele tem uma promessa, Ele tem um propósito. Se Ele disse a você, você vai cruzar os mares, Deus vai fazer o que só Ele pode fazer enquanto você faz o que é sua parte. Aos discípulos cabia o quê? Ir aos lugares. E no lugar que não comportou, o lugar que não sustentou a promessa de Deus sobre ele, sabe o que Jesus disse? Sacode, tira as sandálias dos pés, sacode a poeira
Estava dizendo, nem o restinho da poeira você leva. Tá bom? Aí agora você vai, põe de novo o que você precisa, irmãos, misericórdia. Essas pessoas, Senhor, não vou dar isso não. E ele colocou. E disse, agora avança e vai para outro lugar. Porque no outro lugar vai ter provisão. O Senhor estava ensinando a eles. Um dia eu provi para você ver. No outro dia eu estou provendo para você viver. Ele estava ensinando os discípulos que a medida de ontem não era suficiente. A medida do hoje era tudo. Antes eles só precisavam pagar imposto. Agora eles precisavam viver da provisão. Agora me diz uma coisa. Quando você leu a Bíblia, já nós estamos aqui. Proveu ou não proveu? Faltou alguma coisa para os discípulos? Faltou o evangelho chegar onde devia chegar? Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Então você está pensando assim, que processo é esse? É o processo da sua próxima estação, amém? Aleluia! E hoje eu quero falar com vocês sobre a isca. Às vezes o grande problema do que nós estamos vivendo não é o que Deus tem, não é o que Deus preparou, não é o que Deus falou, mas é como a gente lida quando nós estamos nesse meio termo entre receber a palavra dele, sustentar por um período e chegar na nova estação, amém? Vi, por favor, solta o vídeo do peixinho. Misericórdia, domínio. Ecoou no final, tá, gente? Já tem a domínio. Volta lá no começo. Presta atenção. Nós temos 2 peixes de situações diferentes. Vejam lá. Provocação. Indignação, resposta. Interessante esses 2 peixinhos, né? Para pensar, gente, o que é isca? Por que que o peixe fica preso na isca? Pela necessidade dele, certo? Seja uma massinha, seja uma minhoquinha. Alguém vai lá e ele quer o peixe. O que que ele faz? Ele prende algo na isca, joga, e o peixe vai ser atraído pela necessidade dele, pela demanda. Pela provocação daquela minhoquinha mexendo. Então ele vai lá e ele abocanha. Só que fica evidente a isca? Ou fica evidente a minhoquinha, a comidinha? O que é evidente para ele só é aquilo que ele está vendo. Ele está vendo a situação, ele está vendo a fome, ele está vendo a provocação, ele está vendo a minhoquinha mexendo, mas ele não está vendo o que tem por trás daquilo. Então a isca, na verdade, ela é algo que prende o peixe por meio do quê? Do engano. O peixe é morto pela barriga, pela necessidade, pela emoção, pela resposta imediata. Então, a isca é o que o peixe precisa para aquele momento. Mas é o que ele precisa para a vida inteira? Aquela minhoquinha muda a história dele? Não. Não muda. Mas ele vai lá e ele reage àquilo. Porque no fundo, ele está agindo pelo que a natureza dele vê. Mas ele não tem o quê? Discernimento. O peixe não tem discernimento. Então, qual é a maior estratégia do inimigo comigo e com você? Ele trabalha o tempo inteiro no engano. Ele trabalha o tempo inteiro gerando para a gente o que nós precisamos para reagir. Então vamos lá. Qual é a sua maior vulnerabilidade? Você é irado? Irada? O que vai fazer? Como é que o inimigo trabalha contigo? Normalmente você é irado ou irada porque é algo da sua natureza. E o contraponto dessa ira é o quê? Você é alguém resoluto, resoluta, você é alguém de atitude. Então, a nossa maior força, ela sempre vai se apresentar também com a nossa maior fraqueza do outro lado. Então, o que ele vai fazer? Ele coloca alguém para te provocar. Ele coloca uma situação de injustiça para você explodir. Ele faz alguém dizer alguma coisa que te incomoda. Então, ele trabalha no quê? A gente tem a sensação de que pessoas são o nosso problema. Gente, pessoas não são anjos e não são demônios. São só pessoas.
Como você, que tem dia bom, tem dia mal, tem dia com dor de cabeça, tem dia que está efusivo. Quer enlouquecer alguém calmo? Coloque alguém efusivo. Sabe o que é efusivo? É aquela pessoa que chega, amiga! Meu Deus! Que saudade! Eu te vi ontem. Tá tudo bem. Aí alguém quebrou uma unha do dedo. Calma. Foi uma unha, não uma cabeça. Ou então coloca alguém que é super animado. A pessoa é lá, uhul! Você viu, deu tudo certo, a gente venceu. Aquela situação. E a pessoa do outro lado, aham. Você tá feliz? Estou feliz. De verdade? Estou aqui dentro. Tudo bem. Então, o que acontece? Pessoas são só pessoas. Pessoas não são seu inimigo. Pessoas podem até ser usadas por ele. Porque a sua vulnerabilidade é um lugar aberto para o inimigo agir. Assim como a vulnerabilidade do outro também é um lugar aberto. Mas a sua dependência de Deus é um buraco gigantesco para a glória dele vir te preencher. E você ser usado por ele, amém? Então, não associe isso com pessoas, associe isso com a questão do que Deus está trabalhando em mim e você. Então, veja só, o inimigo ele só trabalha pelo engano. Ele não tem chance com a gente, porque nós já fomos comprados e remidos por Jesus. Então, a única chance dele é que a gente dê lugar. Porque Deus trabalha na legalidade. Legalidade a lei garante. Então, a Bíblia garante para a gente. Qual é a lei para Deus? Não é a Bíblia? Qual é a lei para mim e para você como cristão? Não é a Bíblia? Então, essa é a legalidade. E o inimigo trabalha na ilegalidade. Ele é um contraventor. De fato, é o que ele é. Ele é alguém que está o tempo inteiro quebrando o padrão de Deus. Ele está o tempo inteiro lutando contra o padrão dos céus. Ele é alguém que está o tempo inteiro brigando contra a natureza de Deus e aquilo que é bom para mim e para você. Porque no fundo, o inimigo é alguém, ele é um cara frustrado com o que ele não conseguiu do jeito dele. Essa semana meu marido fez uma pergunta que meu filho fez para ele e eu errei. Ele perguntou, deixa eu lembrar mais ou menos o que era, qualquer coisa me corrija, amor. Ele perguntou, como foi? Foi Deus que criou o inferno? Como é o negócio? Porque Lúcifer pecou, se no céu não tem pecado. Não, porque Lúcifer foi para o inferno, era um negócio desse, sei lá. Faz umas perguntas complicadas. No final das contas, eu tentando explicar a questão da tendência pecaminosa, e Jonatas trabalhou com Davi a questão do orgulho. E explicou que até aquele momento não existia inferno. O inferno passa a existir por conta de quem? De Lúcifer, certo? Eu tinha errado. Eu considerei o inferno antes de Lúcifer. E a gente pensando teologicamente sobre isso, para pensar. Um ambiente inteiro foi criado no pecado dele para lutar contra a minha e a sua história. Não é Deus que cria aquele ambiente, mas é o pecado que cria. Não foi Deus que criou a separação entre Deus e o homem, foi o pecado de Adão. Então, o tempo inteiro, a natureza do diabo é trabalhar para roubar de mim e de você aquilo que a lei da Bíblia nos garante. É levar você para um lugar que a Bíblia não gerou para você. Você não foi gerado para o inferno. Você não foi gerado para perda. Você não foi gerado para morte. Você não foi gerado para dor. Você foi gerado para Deus. E é por isso que quando alguém morre, você fica tão em crise, porque em você grita a vida. É por isso que quando há um relacionamento quebrado, isso dói tanto em você, porque você foi gerado para a unidade. Então o inimigo trabalha o tempo inteiro criando coisas distantes da legalidade de Deus para a gente. Por isso que a Bíblia diz, quem anda na lei anda seguro. Quem anda na Bíblia anda seguro. Quem anda de acordo com o padrão da Bíblia anda seguro. Se todos nós vivêssemos o casamento da Bíblia, haveria divórcio? Não. Se todos nós vivêssemos o padrão da Bíblia, haveria quebra de relacionamento? Não. Se todos nós vivêssemos o padrão da Bíblia, haveria roubo? Se nós vivêssemos o padrão da Bíblia, haveria pobreza? Não. Então, todos os lugares de roubo na sociedade são lugares que o inimigo foi gerando com muita vontade de que você ficasse à parte de Deus. Porque ele não conseguiu. A Bíblia diz que ele queria ser como Deus. Então, ele tinha uma disputa. Dentro dele havia algo ilegal.
Ele queria um lugar que não era dele. E ele quer levar todo mundo para um lugar onde a gente perde a glória de Deus, como ele perdeu. Vingança, ilegalidade. Então perceba, tudo isso é uma resposta que não tem nada a ver com a maneira como Deus criou a gente para viver e para ser. Estão comigo? Vocês vão chegar junto, vão entender. Então veja só, a nossa vulnerabilidade, o nosso pecado, é o lugar que é um palco para roubo na nossa própria história. É padrão de Deus, por exemplo, aquilo que a gente tem visto muito, a erotização infantil. É padrão de Deus? E porque a gente vê meninas tão cedo perderem a sua identidade e buscarem em relacionamentos, em intimidade, aquilo que não é plano de Deus para ela. Ela fica exposta, as emoções dela são machucadas. Por quê? Porque ela foi levada para um lugar que não era para ela, no tempo que não era para ela, e de um padrão que não era para ela, não era o padrão de Deus. Essa busca desenfreada dos jovens, por exemplo, pelas drogas, fora e longe da presença de Deus, o que é isso, gente? É uma saciedade que eles não estão encontrando na presença de Deus, porque eu nunca vi uma pessoa mais louca e satisfeita do que alguém fritando na presença do Senhor. Então são todos lugares o quê? De roubo, não é verdade? Não são lugares de imitação, não são lugares de engano. Então, o sexo fora da aliança, engano. As drogas, engano. O relacionamento extraconjugal é tentar procurar uma coisa que acha que não está acontecendo, engano. A mentira, engano. O roubo, não, eu vou dar conta. Eu vou suprir o que está faltando aqui, engano. A ira, engano. A violência, engano. A amargura, tá me matando e querendo que o outro seja punido porque me ofendeu, engano. Então, todo padrão de roubo nas nossas histórias é um padrão de engano. Sabe aquela pessoa que jura que está certa, fazendo o que está fazendo? Ela está vivendo a cultura da terra, ela não está vivendo a cultura do céu. Sinceramente enganados. Quem nunca ficou assim? Eu várias vezes tinha certeza que estava certa, mas eu não estava. Eu estava enganada. Por quê? Porque o meu jeito, ele não vai combinar com o padrão dos céus. O meu jeito não é a resposta, é o jeito de Deus na minha vida. É algo tão simples, mas que a gente tem dificuldade de viver muitas vezes. 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como? Repita comigo, como? Como? Como significa o quê, gente? Como é uma imitação, certo? O como, ele não é um leão, ele é como um leão. Ela não é legal, ela é como se fosse alguém, como. Eu não vou entrar aqui na questão do português, mas essa conexão que acontece através da palavra como, ela está dizendo algo que se assemelha, mas que não é. Como? Como? Como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, peraí. O diabo trabalha com você o tempo inteiro no padrão da enganação. Ele trabalha na ideia da imagem. Então, isso daqui é como se fosse te destruir. Não vai. Essa situação é como o fim. Não é. Essa situação é um como, mas ela não é. Então, todas as vezes que algo bater na sua porta e não tem nada a ver com a vontade de Deus para você, lembre-se que ela é um roubo, porque ela é um como. Mas ela não é a realidade sobre a sua vida. Ela não é a realidade sobre a tua história. Ela não é a realidade sobre o que Deus tem para você. E muitas vezes, apegado aos nossos maneirismos, apegado aos enganos, nós estamos o quê? Poxa, o diabo está como um leão, está rugindo. Ele é como se fosse uma caixa de som ligada fora do seu acampamento, com um rugido, imitando uma coisa que não é ele. Você já viu essas piadinhas? Um barulho bem intenso. Parece que o mundo está se acabando. Mas era só puxar o plugue da tomada. Era um som que alguém colocou, mas não era a realidade. E ele trabalha o tempo inteiro nesse engano. Ele trabalha, essa pessoa quer me destruir. Não, às vezes a pessoa só está de mau humor. E você reage ao como aquela pessoa está. E não ao que de fato ela é. A maioria das brigas entre os casais são: você agiu como se não gostasse de mim. Não. A pessoa gosta de você, está num conflito. E precisava que o outro lado não reagisse, fosse sábio.
Não, essa amiga está fazendo isso comigo. É como se ela não fosse indiferente à minha dor. Não, ela estava reagindo com base no entendimento dela, não necessariamente ao que ela é. Então, nunca lide com alguém a respeito do como ela está aparecendo. Lide com alguém a respeito do que aquela pessoa é e o que já provou ao longo dos anos. Não, mas esse diagnóstico é como... Não, o diagnóstico é algo temporário, passageiro. A realidade é quem você é, o que Deus chamou para você. Ai, essa falta de emprego. Não, essa falta de emprego é um como. É uma vírgula no meio da história que Deus tem para você. Mas quem tem um ponto, quem tem a exclamação, é Deus. Isso está nas mãos de Jesus. Então não lide como se algo temporário fosse a tua eternidade. Não lide como se a circunstância fosse a tua história. Porque o engano, ele pede de você uma reação. Mas Deus pede de você uma oração e uma atitude. O inimigo pede reação. Deus pede oração e ação. Quando você age, você não está agindo na natureza de Deus. Porque uma pessoa que age, ela não é uma resposta a uma circunstância. Ela não olha ali a minhoquinha e ela morde, porque aquele é o primeiro impulso dela. Ela averigua, ela ora, e então ela age. O peixe mudou o lado. Isso parece complicado de entender por um momento, mas eu vou pedir para o Vitor lançar o segundo vídeo. E aí nós vamos entrar em como um engano pode fazer a gente errar o caminho. Un acierto. Hay que regresarlo. Un acierto. El verde, el verde. No, el verde estaba Presta aquí, atenção nessa mulher, nesse y el homem. naranja estaba aquí. Uy. Así. Cero acierto. Bien. No lo regreses. Un Uno, acierto. es el verde que va aquí. El naranja es el que va aquí. El naranja déjalo ahí. Cero acierto. No muevas este. Un acierto. Pero Cero acierto. Bien. Dos acierto. el rosa, No. el fucsia, el fucsia. No, el fucsia va aquí. A ver ahí. Un acierto. Bien. Estos dos déjalos aquí. Uno, Esto, el verde. No me... Dos acierto. No, Ramón, deja el naranja aquí porque el naranja va aquí. Un El acierto. naranja. Déjalo aquí, no ¿El lo naranja? muevas. Sí, el naranja va aquí. Y el fucsia también, déjalo ahí. Esto no lo muevas, mueves de aquí para allá. Cero acierto. ¿Viste que no sabe? Cero acierto. Bien. Un El acierto. rojo es el otro que... El rojo va aquí. Cero acierto. Bien. Vamos bien. Bien. Sí, porque estoy haciendo un descartamiento. Un acierto. Un acierto quiere decir que es el fucsia. Ahí, Cero el acierto. fucsia. Un acierto. El azul, El fucsia va aquí. E aí, gente? E aí? Zero acerto. O fúcsia vai aqui. O que acontece, gente, nas nossas vidas muitas vezes? A nossa convicção de estar certos da nossa maneira acaba prejudicando quem? Quem que isso prejudicou? A cabeça dura dela prejudicou quem? Ela mesma. E às vezes Deus é o marido. Veja Deus como aquele homem tentando posicionar eu e você, a mulher, a igreja. E ela está ali o tempo inteiro brigando com o Deus e dizendo, não, é aqui, não mexe. Deus, esse trabalho na minha vida fica aqui, não mexe. E Deus está dizendo zero acerto. E você está dizendo, não, Senhor, eu não vou mudar. Eu nasci assim, morrerei assim, Gabriela. E Deus está dizendo zero acerto. E você está brigando com Deus e dizendo, eu não quero esse chamado que você tem para mim, eu não vou abrir mão disso. O fúcsia vai aqui, zero acerto. E você sinceramente, você tem uma convicção. E você está sinceramente enganado. E você está sinceramente batendo o pé e dizendo, você não sabe. Mas a gente não passa daquela mulher brigando com Deus quando Ele conhece o lugar de colocar cada garrafinha da nossa história. A única pessoa que ganha vantagem no teu engano, a única pessoa que tem vantagem quando você perde o teu propósito, a única pessoa que tem vantagem quando você está errando o timing, não é Deus, não é você, mas é o inimigo. A única pessoa que luta para que você erre o caminho. Porque Deus está o tempo inteiro dizendo, deixa eu mover as coisas de lugar.
Você foi no domingo na igreja e você cantou: eu sou tua casa, tua morada. Mude as coisas de lugar. E aí Deus mudou a garrafa para você. Você zero acerto. E aí Deus disse a você: perdoe. E você disse: não, zero acerto. E Deus disse por você: não vai por aí. Não faz essa sociedade. E você: o fluxo é aqui. Zero acerto. E aí alguém te provocou e você mordeu a isca. Mas no fim das contas é você que está terminando machucado, ferido, sendo arrastado para um lugar que Deus nunca tinha para você e virando comida. Quando o teu propósito era singrar os mares, era ir de um lado ao outro anunciando a verdade, quem Ele é. Você se apegou ao seu VR, você se apegou à sua estabilidade, você se apegou ao seu jeito, você continua fazendo o que quer e o Senhor está gritando: zero acerto. Deixa eu mudar, deixa eu fazer. Mas Senhor, eu estou com medo que me falte. Ei! Ele é como um leão, mas eu que sou o leão da tribo de Judá, eu que tenho a provisão nas mãos, e você está com medo, Senhor, mas e se eu mudar, e se eu abrir mão desse relacionamento? E aí você ficou no problema conhecido, ao invés de abraçar o propósito lindo e desconhecido. E o Senhor está gritando: larga, porque isso está dando zero acerto. Senhor, mas eu quero isso, mas eu quero ficar com essa pessoa. E o Senhor está dizendo: tu acha? Eu que uni Rebeca com Isaac, eu que fiz Eva para Adão, eu que preparei Radaça para Suero. Você acha que eu não sei onde pôr essa garrafa? Você se acha entendedor porque leu 10 livros de inteligência emocional. Eu sou o Deus das tuas emoções. Eu sou o Deus que garante a tua paz. Eu sou o Deus de paz que esmaga o Satanás debaixo dos meus pés. Você acha que não sabe que eu não sei o que você precisa? Senhor, mas eu não quero. Isso é ousado demais para mim. Isso é grande demais para mim. Isso é difícil demais para mim. Ei! Eu sou o Deus que com uma pedrinha na testa de um gigante resolvi o problema. Eu sou o Deus que fiz da órfã rainha. Eu sou o Deus que fiz do inconstante do Pedro pedra, e sobre ele edifiquei a minha igreja. Ei! Eu sou o Deus que conheço os planos que tenho ao teu respeito. Eles são de paz. Você acha que eu não sei como gerir as tuas emoções e não posso te ensinar? Todas as circunstâncias que amedrontam você de viver a vontade de Deus, todas as circunstâncias que amedrontam você de viver a vontade de Deus são só como um leão. Todas as circunstâncias que roubam você do propósito de Deus, elas não são tua realidade. Às vezes você está honrando mais o medo, a insegurança que você tem de se largar. Sabe quando Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Foi quando ele tirou os olhos que ele afundou. Quando Deus pede a você algo que parece difícil demais, não pare no meio do caminho, porque o meio do caminho é só o como. Se você continuar olhando para Ele, você vai chegar a um lugar certo e seguro. Porque as circunstâncias são um rugido ligado no megafone. Sabe, se eu desligar o som aqui, minha voz mal chega lá no fundo. Está na hora de você desligar os sons errados e começar a lembrar do que Ele diz para você. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar. Filho, eu vou te honrar. E aí você fala para ele: amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais. E você estava como? Estava cansado, sem forças. Decidido a largar tudo e aí, o que vem agora?
Ele sabe. Não pare. Quem mandou? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha, eu. O que a gente faz no lugar de vergonha? A gente deixa os megafones ligados, do inimigo dizendo, não vai dar! A gente deixa ligados os megafones da mentira, dizendo, vai dar errado! Você não pescou nada! Nós deixamos o megafone ligado. Quem é você? O megafone está ligado. Mas está na hora de você gritar mais alto do que as mentiras do inferno gritam sobre você. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Circunstâncias são o nosso como, mas os valores dos céus é o nosso é o nosso hoje, o nosso ontem e o nosso amanhã. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. As circunstâncias dizem como e Jesus diz é. O inimigo fica jogando iscas para mim e para você. Iscas de vergonha. Você vai voltar lá. Você foi humilhado, humilhada nesse lugar. É que eu fui sozinho. Mas agora eu vou em nome do Senhor. Você vai voltar naquele lugar de vergonha. Você vai voltar nesse lugar onde você perdeu. Você vai voltar nesse lugar onde estão dizendo para você que você pagou um mico, que deu errado. Você vai voltar no lugar onde te expulsaram. É que eu fui sozinha, é que eu fui sozinho, mas agora eu vou em nome do Senhor. É porque antes eu fui botando as garrafinhas onde eu queria, nas cores que eu queria. E o tempo inteiro eu só ouvia 0 acerto, 0 acerto. E eu estava nervosa e era 0 acerto. Mas eu olhei para Deus, eu olhei para aquela isca, eu olhei para aquela mentira, eu olhei para aquela vergonha. E eu disse, não, de novo não. Eu olhei para aquele lugar e eu disse, é o Senhor quem manda. Eu olhei para aquele lugar e disse, eis-me aqui. Eu olhei para aquele lugar e disse, envia-me a mim. Eu olhei para aquele lugar e eu disse, se perecer, eu pereci. Mas que seja feita a vontade do Senhor. Não importa os sonhos, me libertei da opinião dos homens, e hoje o que importa é bem. Me libertei da opinião dos homens, e hoje o que importa é o que bem. Se você for na opinião dos homens, se você for no rugido como o leão à sua volta, você nunca vai poder ouvir o que o leão de Judá diz ao teu respeito. Porque os homens dizem, não tente, não, vai dar errado. Olha, não faça isso. O primeiro que diz a você para não tentar é o primeiro que também não te apoia. O primeiro que diz a você, não sei o que, é o primeiro que não compra na tua lojinha online. Às vezes é uma curtida. Porque as pessoas têm medo de tentar algo novo. Sabe por quê? Porque elas têm mais medo de se machucar do que elas têm vontade de viver o que Deus tem para elas. Porque elas estão mais pensando, e se eu cair? Meu amor, a bendita da largata, horrorosa que ela é, horrorosa, rasteja no chão, anda para um lado para o outro, as crianças brincam, chamam de gosmenta. A bicha é feia, não é? Mas um belo dia ela faz assim, ela se recua, ela se fecha, e ela passa um tempo parecendo que ela falhou. Passa um tempinho, aquela comedora de folha, parece que deu errado a vida dela. Ela está ali seca num casulo, isolada,
calada. Mas um belo dia, aquele casulo começa a romper. E as vozes ficam lá embaixo. Acho que na floresta os bichinhos ficam, vai cair. Eles lembram de quem ela era. Eles não sabem mais quem ela é. Eles lembram que foi a lagarta. Não sabem o que ela vai se tornar. E aquela casquinha está rompendo, rompendo. E está tudo gritando, vai cair. E se cair? Mas o Senhor sabe o que tem para ela. E diz, ela mudou. Ela vai voar. Mas se cair? E ela tem que decidir se ela vai pensar, e se eu cair? Mas e se eu voar? E se eu cair? Mas e se eu voar? A maioria das coisas que a gente não vive não são culpa de Deus. A maioria das coisas que a gente não vive é a limitação do que a gente decidiu ouvir e do que a gente decidiu acreditar. A maioria dos problemas é uma isca que a gente mordeu e está sendo arrastado para longe da vontade de Deus. Chegou a hora de você olhar para tudo isso e dizer, Senhor, contigo é tudo acerto. Contigo, 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 eu ouvirei a tua voz. Seguro estou nos braços daquele que nunca me... Sim, seu amor perfeito. E se eu acharei teu amor, aquele que me guarda em teus braços é o meu. Você está seguro? Em teus braços em teus braços, meu, sim. Alice, o Senhor está dizendo sobre você, que parece um tempo de roubo, de perda, de vergonha e de medo. Mas que hoje ele publicamente, ele diz que chegou o tempo de florescer. Que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, isso é o que o teu Deus, o teu Pai preparou para você. Ele volta a te chamar para as orações impossíveis. Ele está dizendo a você, não tenha medo, porque eu estou contigo. E a minha verdade te sustenta e te protege no meio dos processos. Talvez você não está entendendo o que Deus está fazendo agora, mas Ele está preparando a nova estação. E você ainda vai celebrar aquilo que Ele fez. O Senhor está dizendo para vocês que às vezes parece muito difícil, que as guerras são muito grandes. Vocês pensam, poxa Deus, eu acho que é um pouco mais difícil na vida da gente, mas está querendo fazer o certo, a gente está querendo te agradar, a gente está querendo te honrar. Mas a pessoa está dizendo para vocês dois que Ele tem um chamado muito grande com vocês. Vem cá, deixa eu impor a mão sobre vocês. Vocês me dão essa liberdade? E o Senhor diz que o casamento de vocês foi o começo do trabalhar. Mas que o trabalho dele não dura para sempre. Parece que está cansativo agora. É porque ele está concluindo de esmagar a azeitona. Porque vai sair um azeite novo. E parece que muita coisa vai ser mexida. Vocês estão dizendo, Deus, tem muita coisa sendo mexida. A gente está tendo que abrir mão de coisas. Parece que tem amizade que a gente não se sente mais bem junto. O que está acontecendo, Deus? E o Senhor está dizendo a vocês, eu os escolhi. Eu os separei. E eu levantei vocês para ser uma voz que clama e aponta o caminho do Senhor. Ele unge vocês nesse dia e Ele diz que sobre vocês há um chamado de conquista de vidas. Que vocês vão amar quem ninguém ama. Que vocês vão atrair aqueles que se sentem excluídos. Que vocês vão ser um lugar seguro para aqueles que se sentem rejeitados. E vocês serão a voz dele. E encherão a casa do Pai daqueles que não conseguem acertar o caminho. O processo parece longo e complicado. Mas o Senhor diz, está mais perto do fim. Confiem, porque eu sou o Deus que os chamou. E eu sou o Deus que os sustenta. Aleluia!
Aleluia. Aleluia. Eu separei vários pontos que eu não estou falando. Mas eu já entendi, gente, que o meu respeito é por aquilo que está no coração do Pai. Porque se eu quiser falar o que eu quero, vai ser 0 acerto. Mas se eu ouvir o que está no coração dele, ele vai falar com vocês. Porque eu sou parte da comunicação. Mas a mensagem é quem ele é. A gente brinca, a gente pode até ser o farol. Mas ele é a luz. E se ele não ligar e acender as luzes, a gente vai continuar sem acertar um caminho. Vale a pena um farol que não ilumina o caminho. Funciona? Não funciona. Nós somos chamados a refletir quem ele é. Eu e você. Então, quando nós estamos vivendo quem Deus é, a gente consegue abrir mão de coisas que nos fazem reagir. E a gente começa a orar e agir. A gente começa a ouvir o que Deus diz. O homem e a mulher de Deus, a Bíblia fala que ninguém o discerne. Apesar dele discernir tudo. Sabe o que isso quer dizer na comunicação chula? Significa assim, que um homem e uma mulher de Deus, ou as pessoas tentam entender o que eles estão fazendo, para onde eles estão indo, o que está acontecendo, mas ninguém entende. Mas ele olha para as circunstâncias e porque ele é cheio e cheia do Espírito Santo, ele sabe que atitude tomar, ele sabe em que lugar entrar, ele sabe de onde sair, ele sabe onde investir a sua vida, onde investir seu tempo, porque ele é alguém que se move por discernimento. Ela é alguém que se move por discernimento. Eles não são alguém que se move com um medo. Não são alguém que se move. O que está dizendo o jornal? Não. Ele pergunta o que o Senhor está dizendo hoje nos céus. Porque eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que está no coração do meu Pai. O Senhor trouxe você aqui hoje. Porque Ele diz que Ele está te restaurando ao lugar de plenitude no chamado. Ele hoje está tendo encontro contigo. Ele está dizendo, volta ao lugar que você disse, eu nunca mais. Volta a esse ambiente. E o Senhor está dizendo, eu não estou te movimentando de volta para um lugar físico. Eu estou te movimentando para aquilo que você deixou no caminho. Que é parte do que eu te chamei para fazer. E hoje Ele está derramando uma graça nova, uma unção nova, um fôlego novo. E Ele diz que Ele abre de novo a tua boca. E que vai sair como o som de muitas águas. E que Ele libera sobre você vida, poder e autoridade. Aquilo que parecia que tinha morrido. O Senhor diz, não morreu, só dorme. Então desperta o que dorme, porque é tempo de voltar a sonhar. Só existe um lugar, minha filha, que você vai depositar os sonhos. E existe só um lugar onde vai dormir. E é na minha presença. Mas Ele hoje acorda cada área que parecia adormecida na tua vida. Ele desperta você e Ele diz, eu não negocio aquilo que eu te chamei. Oh, Jesus. Sabe, Deus nos chamou. E a maior prova de que Deus chamou você é que você hoje está lutando. Porque se não houvesse tentativas de iscas serem lançadas sobre a tua vida, se não houvessem rugidos em torno de você, significa que você já estava errando o caminho. O inimigo não ia estar preocupado em te desviar do propósito de Deus. Ele não ia estar preocupado em tirar você do lugar que Deus tem. Se existe barulho como o rugido, se existe guerra, se existe resistência, se existe a sensação de que talvez você não consiga, é porque na verdade você foi chamado e você foi chamada. A gente brinca com a expressão, né, que ninguém joga pedra, né, em árvore que não tem fruto. Por mais que seja um ditado popular, a grande verdade é essa. Que quem está em cima do muro, que já abriu mão do propósito, está tudo muito tranquilo. Mas se você está tendo que lutar, é porque você está caminhando em direção ao que Deus tem para você. Então não desista. Não desista. Sabe, Cauane, não desista, não pare. Não pare. O Senhor está dizendo a você que Ele é a tua provisão. Não pare. O Senhor está dizendo que escolheu vocês dois. E que vocês estão olhando para as circunstâncias e dizendo, a gente não consegue. Mas o Senhor está derramando uma graça especial. E está dizendo que vocês não precisam dar conta. Vocês não precisam fazer como os outros fazem. Os outros podem, Timóteo. Vocês não. O Senhor é o Deus que é o garantidor. Você está perguntando quem vai garantir. E o Senhor diz, eu sou o garantidor. Eu quero encerrar dizendo que Colossenses 4:2 diz, dediquem-se à oração. A fórmula é fácil, dediquem-se à oração.
Estejam alertas e sejam agradecidos. A maioria das guerras você não vence batendo. A maioria das guerras você não vai vencer gritando. Você vence desligando o alto-falante do inimigo. E você vence dizendo, sabe de uma coisa? Eis-me aqui. Eu vou orar e eu vou queimar diante do Senhor até que Ele venha. A fórmula é fácil, estejam alertas, isso é, fiquem atentos, não mordam a isca, não caiam. Alguém brigou com você no trânsito, perdoe e siga adiante, porque se você parar, você vai perder tempo. Sabe, alguém está dizendo mentiras ao seu respeito, é Deus que julga retamente, deixe que digam, deixe que falem, porque o tempo vai revelar a verdade. Sabe, alguém está te prejudicando, ora por essa pessoa, está só precisando de intercessor. Sabe, tem alguém trabalhando contra você, trabalhe a favor de Deus, porque a palavra deixa claro que Judas foi necessário para que Jesus cumprisse o propósito e o ministério dele. Deixa te perseguir porque é parte do teu chamado. Tá se irando, não peque, é o que diz a Bíblia. Ire-se, sinta a ira, mas não deixe que a ira tenha você. Comece a orar, esteja alerta, isso é, viu que o dia está instável, que alguém do teu lado não está bem, as emoções estão fora do lugar. Por que você vai cutucar? Por que você vai reagir? Por que você vai responder? Por que você vai ofender? Você sabe que sua língua é perigosa. Então na hora da crise, cale-se. Vigie. Vigiar é o que eu posso fazer. Vigiar é a minha parte no propósito de Deus. Orar é a minha parte no propósito de Deus. E esse versículo diz: e sejam agradecidos. 1, 2, 3. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço. Deus, eu tenho. Posso em minha. Quanto mais detalhes. Das bênçãos enxergar. Quanto mais você procura motivos para agradecer, mais você fica atento às reações erradas. Quanto mais você vê a graça de Deus, quanto mais você vê de quantas coisas Ele te livrou. Às vezes você está muito preocupado por quantas coisas está passando e esquece de ver quantas você foi poupado. Então, se você orar, se você estiver alerta para não reagir, e se você agradecer, não tem isca que suporte o Deus de Israel. Não tem leão que pareça rugir que suporte o leão da tribo de Judá. Não tem circunstância que detenha você. Não tem vergonha que te paralise. Então ore, vigie e agradeça.